Sejam bem-vindos ao 4º episódio do podcast Instituto de Direito de Família na Prática. Eu sou Thaís Ribeiro, estou aqui com Mariana Vilela e hoje nós trataremos de que tema importante para os alimentos, Mariana? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós trataremos das provas nas ações de alimentos. Um assunto muito importante, pois quando entramos com uma ação, nós temos que provar, o direito do nosso cliente. Aliás, Mariana, aqueles que advogam e que estão aqui com a gente, acompanhando os episódios do podcast, é necessário que a gente faça algumas pontuações agora, já no início, Embora o Código aí de Processo Civil venha dizendo qual que é o modo que a gente pode produzir provas, e a gente já coloca ali nas nossas petições iniciais, e também depender se a gente está aí pela defesa, na contestação já, de forma até geral, dos meios de provas admitidos em direito. E quais são esses meios de provas admitidos em direito? Aqui no nossas ações familiaristas, e hoje que nós estamos falando em especial das ações de alimentos, basta essa forma geral de produzir provas ou tem alguma coisa que encaminhe melhor aí para aquele que necessita dos alimentos e para aquele também que precisa demonstrar a possibilidade? Bom, Thaís, o CPC, ele fala dos meios de prova e ele especifica esses meios de prova nos seus artigos 332 a 443. E aí ele fala aí de 7 tipos, o depoimento pessoal, a confissão, a exibição de documentos, a prova documental, prova testemunhal, prova pericial e a inspeção judicial. Mas, ao mesmo tempo que ele coloca isso, tem também o artigo 339, que diz que a gente pode utilizar de todos os meios de provas legais e morais, ainda que não estejam na lei. Ou seja, não tem nada ali que esteja determinado de um modo taxativo, e que venha aí a limitar essa produção de provas dentro das ações, inclusive nas ações que a gente está tratando aqui hoje, que são as ações de alimentos. Até porque a gente sabe que muitas vezes essas provas que são aí as consideradas, vamos dizer, as mais comuns ou as habituais, tanto nas ações, que não sejam familiaristas, elas são aqui comumente a gente já aponta aí nas nossas peças, mas como você disse, Mariana, existe aí um arcabouço ou outros meios que são capazes aí de delinear melhor a forma de comprovar aquilo que está sendo pedido ou aquilo que está sendo contestado. É isso, É isso. E também, assim, hoje, eu falo hoje em dia, as coisas, a modernidade, a gente vê que as provas vão modificando coisas que antes não eram permitidas de forma alguma, hoje a gente já consegue utilizar. Então, por exemplo, vídeo do celular. Quando a gente colocasse um vídeo no celular, aquilo lá já seria retirado do processo, porque não pode, sem comunicar o outro, tem toda aquela questão. Mas hoje a gente consegue utilizar os prints de WhatsApp com algumas ressalvas, vídeos. Então, assim, aquilo que você quer provar, tem muitos meios de você provar aquilo, ainda que não sejam esses que estão especificados nesses artigos, mas que a gente vai conseguir demonstrar para o juiz que o que a gente está falando tem cabimento. Mas você falando agora dessa questão dos próprios prints, das conversas, hoje nós temos o aplicativo que é o mais utilizado aí, que a gente faz no dia a dia, que mal a gente se fala por telefone e ligação, mas utiliza muito o WhatsApp.
né? E temos que ficar atento no seguinte também, não sei você, eu acho que os outros colegas que nos acompanham aqui também, muitas vezes essas provas podem ser manipuladas no sentido de levar o juízo aí a não perceber que aquilo é uma parte de uma conversa, que faltou inclusive um outro posicionamento que não foi colocado ali. Tira do contexto. Tirado do contexto. Assim também como a gente vê que existem advogados que, às vezes, não por nenhuma má fé, mas que junta ali uma jurisprudência ou só um recorte dela, né, e não vê que o contexto é daquela ação, mas para induzir, assim, o juízo a alguma convicção, a formação da sua convicção. Então, isso também, diante dessa modernidade que você falou, dessa contemporaneidade que a gente tem hoje e das oportunidades de se utilizar outros meios como meios de prova, também precisam ser atentados, aí precisam ser observados pelos advogados, por nós profissionais, e a gente explicar para as partes que são meios que colaboram, mas não são meios que a gente tem a intenção de modificar ou de mentir, né? É realmente meio de prova. O que é o meio de prova? É você demonstrar, você levar ao juízo quais são as reais condições fáticas daquelas partes. Qual é, de fato, a realidade? Mas muitas vezes, Mariana, não tem paridade de armas. Uma parte vai conseguir comprovar mais do que a outra, né? Então, a gente utiliza esses meios aí que não são os que estão expressamente que constam no Código de Processo Civil e na legislação, mas é para tentar alcançar a formação, a convicção desse juiz, desse julgador, né? Juíza ou juiz. Sim, tanto que o artigo 373, ele fala que cabe ao autor comprovar os fatos alegados por ele. E, em contrapartida, cabe ao réu, ao requerido, comprovar também as suas alegações, né? Então, assim, ambos vão ter que provar ali, né? E realmente, não pode você se embasar somente em uma prova, porque o juiz pode considerá-la ou não. Então é importante, quando você diz isso, nós nos lembrarmos, então, né, que se o autor ou o réu, nesse caso aí, se sentir prejudicado, ele vai poder, então, comprovar algum fato modificativo ou extintivo, né, daquela direito que tentou ser comprovado por alguma outra maneira. Então, cabe também a outra parte, né, cabe, além dela ter esse direito, né, de comprovar aí que o autor, que o direito foi prejudicado. Sim, o réu pode comprovar que aquele direito que o autor está falando que ele tem, na verdade, ou ele já nem existe mais, ou ele tem esse direito, mas de uma forma diferenciada, porque ele foi modificado, ou tem algum fato impeditivo para que ele exerça esse direito. Correto. Isso também quem tem que demonstrar é o réu da ação. Então, nós não podemos também esquecer, né, que os fatos que são incontroversos, eles não precisam ser provados. O que se entende por fatos incontroversos? É o que eu falo, que a gente tem que ficar muito esperto, né, os advogados, porque, assim, na hora que a gente contesta uma ação, vamos supor que a gente está pela parte contrária, a gente vai contestar a ação. A gente tem que olhar ponto a ponto tudo que está sendo requerido na inicial e contestar tudo que está na inicial. A partir do momento que eu deixei de, na minha contestação, colocar algum ponto, algum fato que o autor solicitou ali, este fato passa a ser um fato incontroverso. Então, eu estou ratificando o direito do autor, eu estou concordando que ele existe porque eu não contestei. Exatamente. E se naquela inicial ainda não foram juntadas todas as provas, porque a gente tem essa possibilidade de juntar, fazer esse saneamento, né, a posteriori, se ele não juntou, o autor não juntou, mas também na contestação não foi nada falado sobre alguns pontos da inicial, e depois
o réu pede para que prove aquilo, já não tem mais cabimento essa prova, porque aquele fato foi um fato incontroverso. Então, o fato que não é contestado é um fato incontroverso, ou seja, não tem controvérsia sobre aquele assunto. Tá certo. Nós estávamos falando aí, inicialmente, das provas ou dos meios de provas, que são aqueles que comumente a gente usa, né, ou a gente pede para que sejam ali produzidas. Depoimento pessoal, testemunhal, testemunhas, documentos relativos a alguma coisa específica, mas também, Mariana, existem nas ações de alimentos aqueles documentos comprobatórios e que eu entendo, penso que você também, como documentos básicos para que se ingresse com o pedido judicial, né? Que se ingresse com essa ação. E esses documentos básicos em relação à ação de alimentos, quais seriam? Bom, a primeira coisa tem que comprovar a obrigação alimentar, né? Então, se é um filho solicitando ali, vamos, né, supor, ao genitor, esses alimentos. O que é o básico ali de prova? A certidão de nascimento. Se já é um cônjuge pedindo, né, ao ex-marido ou à ex-esposa, qual que é o básico? É a certidão de casamento. Além desses documentos, tem também os documentos básicos, acredito eu, né, que para qualquer ação, que são também o RG e CPF, do autor, no caso das ações de alimentos, né, quando é menor, do representante desse menor, da pessoa que está ali entrando pelo menor, o comprovante de endereço e o comprovante desse parentesco, que no caso de um filho vai ser a certidão de nascimento. E a gente coloca esse comprovante de parentesco porque, como acho que você disse até no episódio passado, que esse pedido de alimentos não é somente entre pai e filho, né? Sim, né? Os alimentos, eles podem ser pleiteados, demonstrada aí essa possibilidade, e a lei permite, né, que não seja só nessa relação ascendente, descendente, e o pleito pode ser por outros parentes, desde que... E aí está a nossa temática de hoje, desde que comprovados o direito, né? Então, se ali não existe só essa relação que é da prole, quem é a prole? São os filhos, né? Daquele casal ou ex-casal, ou que nem foi casal, mas alguém que tem a obrigação alimentar, a obrigação de prestar alimentos, nesse conjunto probatório aí, muitas vezes, talvez, esses elementos aí que são esses documentos que são os básicos, não vão bastar ou talvez não possam existir. Exatamente. E o principal na ação de alimentos, que nós estamos pelo autor, vamos solicitar esses alimentos. Nós temos que comprovar a capacidade financeira do alimentante, daquele que vai pagar a pensão. E isso, normalmente, é uma questão muito difícil de ser provada. Foi aí que eu falei com você dessa paridade de armas. O que é a paridade de armas na produção de provas? Muitas vezes, uma das partes vai ser considerada ali incapaz de produzir provas. Então, o outro, se quiser ocultar essas provas, ele pode fazer. Mas isso é justo para quem vai receber os alimentos? E aí entra naquele trinômio que hoje já é considerado até básico, não é, colegas advogados? Que aí a gente fala da necessidade, possibilidade e a proporcionalidade junto com a razoabilidade aí. Por quê, né, Mariana? Porque isso tudo vai precisar de ter o quê? Um equilíbrio. E aí, puxando num assunto que tenho certeza que nós vamos chegar nele daqui a pouco, acho até interessante, me permitam aqui observar o seguinte, que em se tratando de medida afeta ao direito de família, e pois de caráter personalíssimo, a garantia referente ao sigilo das operações financeiras, que é imposto pela Lei Complementar número 105 de 2001,
ela aqui, o seu rigor, ele pode ser mitigado. Por que esse rigor vai ser mitigado? Porque tem um bem maior aí a ser protegido. Então, gera a possibilidade do que, Mariana? Da investigação de titularidade, de saldos, de contas de investimento daquele que é obrigado a prestar alimentos, mas que de uma maneira ou de outra ele somente alega que ele não tem condições financeiras. É possível que isso aconteça? E tem outra questão. O judiciário, o julgador, tem concordado ou ele espera que a produção de prova ali seja essa básica? O juiz, ele pode inverter o ônus da prova. Quando ele faz isso? Exatamente quando aquela parte, o alimentado, aquele que está solicitando os alimentos, ele não tem condições de provar a condição financeira daquele que vai pagar os alimentos. Isso é muito difícil, ainda mais quando vem de um rompimento de uma relação, por exemplo, de um casamento. A não ser que ali, antes, né, desse processo todo, para iniciar o divórcio, a pessoa já tenha tido algum acesso ou tenha tido conta conjunta e que ela consiga comprovar a capacidade financeira do alimentante. Fora isso, o juiz pode sim inverter o ônus da prova, e o que acontece também muito é quando nós solicitamos ofício, né? Ofícios para comprovar essa capacidade financeira. Por exemplo, quando esse alimentante ele tem um vínculo de emprego, a gente pede seja oficiada a empresa para juntar os olerites, né, de pelo menos uns 3 meses, para que o juiz possa ali ter o seu convencimento para, ao menos, determinar os alimentos provisórios. Tá, isso me faz pensar no seguinte, você falou em emprego formal. Nós temos visto bastante ações de alimentos e revisionais de alimentos, principalmente revisionais para minorar, ou seja, para diminuir o valor da obrigação de prestar alimentos, tá? Movidas aí pela parte que presta os alimentos e vem com o seguinte argumento: eu perdi o emprego, eu estou desempregado. O emprego formal é a única forma, é o único meio de comprovar a possibilidade desse alimentante, né? Ele pode se utilizar unicamente desse argumento e unicamente desta prova, porque para o alimentante, isso é uma prova. Ele vai juntar lá a rescisão contratual de trabalho dele, vai demonstrar que na carteira de trabalho, a nossa famosa CTPS, o vínculo empregatício foi finalizado. E aí ele pede a diminuição da pensão. E aí que entra a defesa desse alimentado, tentando também comprovar que aquela quebra de vínculo não vai fazer diferença. Até mesmo porque tem muitos casos que a pessoa tem o vínculo de emprego, mas que faz outros serviços também, né, vamos dizer assim, por fora. Ela é também autônoma, ela é um profissional liberal. Então, vem também nesse conjunto de provas que nós vamos falar aqui, que tem cabimento e que pode, sim, o juiz levar em consideração. Uma que a gente sempre fala é o enunciado 573. O enunciado 573, ele fala da exteriorização da riqueza, que na apuração da possibilidade do alimentante, observar-se-á os sinais exteriores de riqueza. E isso tem sido levado muito em consideração. E da onde a gente tira isso? Das redes sociais. É aquilo que você falou, né? Que dinâmico, que moderna está a produção de provas. Isso mesmo. Então é dali, é de prints, são de viagens, de restaurantes. Tudo isso a gente pode juntar no processo para comprovar. Se ele está ali num restaurante que a sociedade sabe que é um restaurante de alto padrão, como que ele poderia estar nesse restaurante e não pode pagar a pensão alimentícia?
Então vamos lá, no equilíbrio dos princípios, mais uma vez, a questão principiológica sempre presente no direito de família. Essa pessoa que é alimentante alega que está desempregada, mas essa pessoa que é alimentante é um profissional, inclusive renomado, que faz freelancers, que faz freelancer, que é autônomo, que é da rede de empresários e notoriamente reconhecido. O padrão de vida dele não diminui. As redes sociais comprovam que ele tem até um carro mais caro, que ele posta que está em restaurantes caros, mas ele ingressou na justiça, que é sobrecarregada, um poder judiciário que não dá conta de tantos processos que ali estão para sua apreciação. Então, esse alimentante ingressou sabendo que não houve uma diminuição da sua condição financeira, ainda que ele tenha perdido o teu emprego formal. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério tanto para as partes ficarem atentas, porque isso não é um direito que ela tem de diminuir a pensão e de retirar do alimentado aquele direito dele principal de ter uma vida digna pelos alimentos, pelo vestuário, pela educação, pelo desenvolvimento social. Então, peraí, esse pai ou essa mãe, que pode ser uma mãe também, que alegue que não tem mais as mesmas condições, mantém o padrão de vida elevado e quer que o alimentado não tenha o mesmo padrão de vida? Como que a gente analisa isso, Mariana? Pois é, e assim, logicamente, não precisa necessariamente ter o mesmo padrão do pai ou da mãe. Mas aquilo que já foi estabelecido, igual no caso, eu acho que você está falando, é de uma revisional, aquilo que já foi estabelecido. Não foi por conta desse desemprego que vai precisar diminuir o valor da pensão. Porque não faz diferença na vida do alimentante. Não fez diferença perder o emprego. Então, por que faz diferença para diminuir o valor da pensão? E aí entram essas questões das provas, que eu acredito serem muito importantes, sim, utilizar esse enunciado para provar mesmo esses sinais exteriores de riqueza. Inclusive, teve uma ação minha que nós entramos com a ação de alimentos mesmo, o juiz determinou um valor provisório, e aí o pai, no caso alimentante, ele agravou, e depois ele até, na contestação, ele colocou que ele não tinha condições e tal. E o mais impressionante, ele juntou a baixa do CNPJ dele, que ele tinha uma empresa. Ocorre que a data da baixa, nós já tínhamos entrado com a ação. Então, a gente pediu até a má-fé mesmo, porque aquilo foi proposital. Exatamente. E nós juntamos fotos da construção da casa que ele estava fazendo. É uma pessoa que deixa cavalo em aras. Tiramos fotos dos cavalos. E essas coisas assim. E essas são provas assim, que você vai lá e vai ter que tirar foto, vai juntar, vai mencionar. É print, é foto de rede social mesmo, que vai juntar, não tem problema. Para quê? Para comprovar que não é o que ele está alegando. Mas então, Mariana, é de suma importância também que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário fiquem atentos nessas questões. Eu tenho um processo que ainda está em trâmite no Tribunal de São Paulo. Tá? Então, ele é TJSP e a juíza é uma juíza que de forma muito... eu entendo até como brilhante, porque ela precisa de elementos de convicção para julgar essa revisional. Né? Não é pelo simples fato de alguém ter alegado que ela vai determinar uma minoração ou uma majoração de valores. E aí, nós pedimos, já lá no início, porque estávamos achando que havia uma má-fé aí desse pai que desejava diminuir os alimentos, fazer essa revisão, e nós pedimos que fosse demonstrado as últimas 3 declarações de imposto de renda, tá? E que fossem juntados os últimos, dos 2 anos dos olerites dele, porque embora ele estivesse desempregado formalmente, ele sempre foi um bom profissional,
reconhecido e que tinha valores mensais do seu trabalho, óbvio, é um trabalho suado, é um trabalho reconhecido, mas que sempre foram altos e que também a sua rescisão contratual foi com um montante em que nem justificava que aquilo modificaria a situação financeira dele. Porque essa pessoa que está no mercado há tanto tempo, ela não vai se contentar, né, em perder o emprego aí formal e ficar assim o resto da vida. Então, assim, a juíza, nesse aspecto, acolheu tanto o nosso pedido quanto a manifestação do Ministério Público, que determinou, né, que manifestou e falou, olha, pela produção de provas, eu entendo que deva ser demonstrado esse imposto de renda, porque eu quero ver a evolução patrimonial desse alimentante. Eu não quero saber da CTPS dele. E realmente, na evolução patrimonial dele, que estava na declaração do imposto de renda, desde que ele ingressou com o pedido da revisional para diminuir, até aquele momento, porque o desemprego foi no meio da revisional. E que, fatalmente, o valor que ele pedia para reduzir é o mesmo ali. Sabe? Então, assim, a gente já vê que podia ter ali um jogo um pouco maquiavélico, pensado antes para diminuir essa pensão. Mas a partir do momento que a juíza analisou e viu ali que, quando ele ingressou com o pedido, já nem havia uma diminuição da condição financeira, mudou um pouco a perspectiva processual. Então, até... por que eu estou falando isso? Essa produção de provas, para o autor, principalmente, se ele tem, por alguma razão, a necessidade de não pagar aquele valor que precise ser diminuída, a gente também tem que orientar essa parte a ser justa com a situação do processo, porque senão o risco dele ver o seu pedido improcedente é muito grande. E talvez ele até tivesse o direito de diminuir a pensão por algum ângulo, mas não sob essa perspectiva do desemprego formal, sendo que em todos os setores da vida dele tudo estava se desenvolvendo melhor ou igual de quando foram estipulados os alimentos. Você falando isso, eu lembrei de um caso que também foi de desemprego, mas o que ficou provado mesmo? Esse desemprego desse alimentante, no caso, era um profissional também altamente gabaritado, com um salário altíssimo e que diz ter perdido o emprego. Só que na apuração dos fatos, o que ocorreu? Justamente por ser um profissional altamente gabaritado, ele era muito procurado para consultoria para outras empresas. E aí o que ele fez? Ele saiu do emprego para ter o negócio dele. Então, né, a gente percebe isso. E é justamente nessa apuração, nessas provas, que a gente consegue, o juiz, principalmente, consegue perceber determinadas questões. E você falou do Tribunal de São Paulo, tem um enunciado número 8 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala que nas ações de alimentos ou revisionais é cabível, em princípio, o deferimento de provas para quebra do sigilo bancário de empresas em relação às quais figure como sócio o alimentante. Então, não é nem só a quebra de sigilo bancário da pessoa física alimentante, mas das empresas das quais ele seja sócio. Isso, até porque, muitas vezes, eles vêm e apresentam o prolabore. Ok. O prolabore, que é a saída, que é a retirada, é o que ele tem, é o que ele percebe de renda mensal da empresa que ele tem? Não é. Não é. Né? Então, assim, fique atento, tanto aquele que é a parte ativa, que é o polo que deseja ver aumentada ou diminuída a pensão, e fique atento àquele que está sendo demandado, porque você pode demonstrar, modificar essa prova através do pedido de ofício, então, ao banco, de demonstração da declaração dos últimos impostos de renda, também pela teoria da aparência que você já citou aqui. Mesmo porque, muitas vezes, quando a gente pede o imposto de renda, ou até mesmo o próprio alimentante apresenta um imposto de renda, o que eu já vejo assim como, vou mostrar porque o juiz não vai mandar eu pagar esse tanto que eles estão pedindo.
O que acontece? Eu coloco sim que aquele imposto de renda não reflete a realidade. Porque muitos empresários, vamos dizer assim, eles não colocam no imposto de renda tudo o que eles têm, o que, né, para justamente não recolher tributo também sobre aquilo. Nossa, Mariana, é um ponto importantíssimo você falar isso, porque eu estava dando tanto valor e tanta credibilidade para esse imposto de renda que o contrário também pode acontecer. Pode. Vai apresentar o imposto de renda e o imposto de renda não é real. Não é real. Ele coloca aquilo para quê? Para não ser tributado. Mas aí como é que vai provar? Aí a gente prova através do enunciado 573. O imposto de renda fala mesmo que ele não tem quase nada, que não percebe nada, que não tem dinheiro, não tem aplicação, não tem nada. Mas você vai lá ver, a vida da pessoa é aquela vida de alto padrão. Por isso, esse enunciado 573 é muito importante. Tá. Então, quando a gente iniciou até o nosso bate-papo, que nós falamos assim, vamos falar de meios de prova, né, de como comprovar o direito que tem o alimentante ou o alimentado. O que hoje, na prática, Mariana, a gente mais vê? O que mais acontece? Quando você faz a inicial, se você está pela parte, né, que te procurou, você já faz constar lá na sua peça todos aqueles meios de prova que você pretende produzir, ou você coloca de uma forma geral e só no momento em que vai ser saneado o processo é que você esclarece e demonstra quais são as provas a serem produzidas. Sabe por quê? Será que a gente pode estar dando chance para a parte contrária? É por isso mesmo que eu nunca especifico antes. Nunca. Sempre vai estar lá. Todos os meios de prova em direito permitidos que serão demonstrados em momento oportuno. Tá, ok. Mas e se tiver, por exemplo, a possibilidade desse demandado começar a dilapidar ou transferir coisas que estão no seu nome para outros, a fim de demonstrar que ele não tem aquele bem, que ele não tem condições financeiras? Sim, eu já tenho provas de alguma forma da capacidade financeira. Ótimo. Já vai para inicial mesmo, porque eu estou pedindo provisórios. Ótimo. Né? E aí, outras provas que às vezes a gente ainda não tem em mãos, essas ficam para o momento oportuno. E até mesmo prova testemunhal, eu não coloco o rol de testemunhas na minha inicial. Porque o que acontece, né, principalmente nessas ações de família, é a outra parte lá que falar, nossa, ô fulano, você vai lá de testemunha dela, né, dele. Nossa, mas a gente conviveu, a gente fez isso. Acaba que a pessoa fica constrangida e acaba ligando para a parte falando, olha, eu não quero ser testemunha. Então, eu prefiro já não dar essa chance. É na hora ali que tem, no prazo fatal, vai. Olha, você falando, me vem 1000 coisas à cabeça. Em outro episódio, nós falamos de planilhar. Nós falamos assim, olha, não adianta você só dizer qual é o valor nas ações de alimentos, o que você está pleiteando, quais são as necessidades, quais são as possibilidades de quem vai pagar os alimentos. E aí você me falou assim, é muito importante planilhar. O que é esse planilhar? É quando a gente aponta qual é a necessidade, né, de quem vai ser alimentado, né, tais como a escola, a própria alimentação, o lazer, o aluguel, a internet, a água, a luz. E aí a gente também precisa demonstrar. Eu não posso só apontar, faço uma planilha linda e maravilhosa, mas eu não junto nenhuma documentação de que aquela pessoa que é alimentada mora com alguém e que mora pagando o aluguel. Eu tenho que demonstrar, eu tenho que juntar o contrato desse aluguel, eu tenho que comprovar quais são os custos que eu tenho ali no dia a dia. Então, planilhar não é simplesmente fazer constar, né? Não quer dizer também que essas provisões e que essas coisas precisam ser especificamente ou muito detalhadamente
iguais ao valor final que você vai pedir, até porque não é tão matemático assim a vida do alimentado, né? Embora o alimentante ache que seja, não é. E aí tem a importância da gente prever aí o que vai estar fora desses alimentos a serem concedidos e o valor que nós estamos pedindo, não é? Também, e o que a gente coloca na planilha, né, tem muitas coisas ali, muitas despesas que elas não vão ser idênticas todo mês. Então, o que a gente faz é uma média. E a gente comprova juntando o pagamento de 2, 3 meses. Né? Então, tem lá a energia, eu junto 3 meses do comprovante e ali o juiz vai ver a média que é utilizada naquela casa. Né? Então, assim, muito importante também, não adianta nada você fazer uma planilha, colocar os valores, mas não comprovar. Também não vai ser levado em consideração. O juiz não vai considerar aquilo que não existe um comprovante. Quando você fala juiz, é exatamente isso. O julgador da causa, ele precisa, né, de elementos que a gente chama elementos de convicção. Tanto é que se ele tiver uma formação do seu juízo, o que é isso? É o que ele está analisando de ambas as partes, né, tanto do polo ativo quanto passivo, quem tem um direito ou não, ou se esse direito pode ser equilibrado. Às vezes pediu para diminuir no valor X, mas consegue chegar num equilíbrio ali para não manter o que está pagando, mas que seja diminuído em outro montante, né, em outro valor, até porque a parte contrária também não conseguiu demonstrar aí que realmente essa possibilidade, essa necessidade, possibilidade foi modificada. Ok, então o que a gente chama de elementos de convicção do julgador da causa depende o quê? Das provas que são produzidas pelas partes. Então, por isso que é importante essa temática aqui de hoje. E quando a gente fala, nas ações de alimentos, a gente fala muito dos alimentos provisórios, né? Então, quando a gente fala de alimentos provisórios, os alimentos provisórios, eles são fixados com base em quê? Nas provas pré-constituídas. Por isso, tem que ter ali um mínimo de provas para que o juiz possa fixar esses alimentos provisórios. Se você não colocar, não provar esse mínimo, essa prova que a gente chama de prova pré-constituída, o que o juiz vai dar? Ele vai dar um mínimo do mínimo. Normalmente, aí, como as pessoas falam muito daquele mito dos 30%, mas normalmente ele vai dar ali 30% do salário mínimo, porque não ficou demonstrado a capacidade do alimentante. Então, os provisórios vão vir em valor menor até que se prove que esse alimentante pode pagar mais. Sim, e muitas vezes também o advogado que pediu provisórios em determinado valor e foi concedido em outro, ele também não pode se sentir assim, então, né, desculpe o termo, mas até magoado com o que veio. Eu sei porque eu já passei por essa situação de ter os provisórios concedidos no montante que eu pedi e também de ter em montante menor. Mas por quê? Faltavam, de fato, talvez ali para o julgador, elementos capazes, né, de determinar naquele valor, mas que ao final do processo foram julgados, né, na quantia que foi pedido por nós. E também, muitas vezes, você atuando pela parte contrária também não teve sucesso nessa defesa e tudo mais. Porque é aquilo que você falou, os provisórios, a gente faz ali toda essa prova pré-constituída, né, mas isso pode se modificar no final do processo com uma sentença. Com certeza. E assim, falando também desse embasamento, né, do julgador, temos também os alimentos gravídicos, que eles são também com base nos indícios de paternidade. Então, ali não existe nem ainda aquela prova do DNA. E o que o juiz vai analisar esses alimentos gravídicos são indícios de paternidade que devem ser provados. Como que eu vou provar? Conversa no WhatsApp, fotos do casal, né, dos namorados, enfim, da pessoa que está ali, o pai e a mãe dessa criança que vai nascer, redes sociais, aquele em relacionamento sério, com esses detalhes que a gente vai conseguir provar esse indício de paternidade, porque os alimentos gravídicos, eles sim vão ser ali dados com essa prova pré-constituída do indício da paternidade. Então, por isso, muito importante qualquer prova para que a gente possa conseguir aquilo que é um direito. Então, eu tenho que provar que eu tenho aquele direito. Tá. E também é relevante que a gente lembre aqui que nas ações de família, geralmente se diz que
aqueles que têm relação de parentesco não poderão ser testemunhas. A prova testemunhal é uma das provas que, caso a documental não consiga formar uma convicção ali, gera esse direito, né? As partes têm essa possibilidade de indicar uma prova testemunhal. Muitas vezes, as pessoas que estão envolvidas e que sabem dessa necessidade, da possibilidade, são os próprios familiares, tá? Em muitos processos eu obtive sucesso ouvindo os familiares como mero informantes ou até mesmo prestando declarações. Nós tomamos declarações dessas pessoas que não queriam até se envolver mesmo para não magoar a outra parte ou não achar que estava tomando um partido, mas que prestava aquelas informações ou declarações como fidedignas, como verdadeiras, né? Então, em um processo eu tive a ideia, deu certo e era uma prova que realmente ali era justa. A gente não estava elaborando uma declaração, ninguém estava afirmando alguma coisa que não era real. Então, essa pessoa que tinha vínculo de parentesco prestou uma declaração que foi, né, reconhecida em firma. Muitas vezes também, quando as partes também têm condição, a gente pede para fazer em forma de instrumento público, talvez, né, e que vá ali, preste aquela informação e a gente coloca isso em juízo como uma prova ali. Ela é um documento, mas ela é uma testemunha dizendo como são aquelas condições financeiras ou, se não são, daquelas partes que estão envolvidas. Mesmo porque, Thaís, nas ações de família, né, de sucessões, é tudo muito íntimo. Muito. Como é que você vai ter uma testemunha que não seja íntima? Você vai chamar um vizinho e vai falar alguma coisa, contar alguma coisa, se você não tem essa intimidade? Então, assim, eu acredito muito que a tendência é a flexibilização desse parentesco de testemunhas nas ações familiaristas. Mesmo porque agora a gente já teve, né, essa possibilidade do próprio filho ser testemunha. Então, vai flexibilizando, porque realmente são relações que são relações íntimas. Como é que você vai ter uma testemunha que não é íntima e vai saber da sua vida íntima? Aí você já pode até questionar, não é? Você vai falar, nossa, mas como que essa pessoa sabe isso? Exatamente. Você está dando essa informação, mas o que você sabe dessa família? Pois é. Né? A não ser que seja, né, uma testemunha que esteja ali analisando, que vê, que está mesmo num contexto, mas geralmente é um amigo. Um amigo vai depor aí, vai testemunhar contra, né? É difícil, porque geralmente a outra parte ela vai ficar aí limitada na produção de provas, porque o amigo da parte demandada não vai lá testemunhar contra a parte demandada. E é ele que sabe. Então, o que a gente acaba chamando mesmo? Aquelas pessoas que são as mais íntimas, que são os familiares. E assim, o que eu falo muito para os meus clientes é que não tem problema nenhum ser informante. Porque o juiz vai ouvir do mesmo jeito. Depois de ouvido. E, Mariana, você falou aí de um assunto que a gente tem discutido muito, inclusive em relação ao ECA, né? Nós continuamos aqui falando, viu, pessoal, dos meios de prova. Está dentro do tema. Mas quando as crianças e os adolescentes, que são filhos, forem testemunhar, qual que é o peso, qual que é a relevância dessa escuta nos processos familiaristas? No processo de alimentos, isso também pode acontecer? Eu acredito que possa, né? São ações familiaristas, mas não sei se convém. Eu nunca pedi filho como testemunha, mesmo porque hoje a gente tem aí essa grande insurgência da alienação parental. Então, aquela criança, às vezes, tem até instruções para falar alguma coisa. Se fosse para um cliente meu, eu preferiria não envolver. Bom, olha que interessante. Isso me faz citar aqui um processo que também, Tribunal de São Paulo, eu achei muito estranho. Talvez eu tenha comentado com você, mas eu e minha sócia, Ellen, nós achamos assim... era um processo que se trata de alimentos, depois teve uma revisional e o juiz determinou
que fosse realizado um estudo social. Aí eu falei, poxa, ação de alimentos? Mas é que a alegação de uma das partes era que o tempo, a proporcionalidade do tempo em que pai e mãe ficavam com as crianças eram 50%. E que, por isso, tinham que ratear essa criação, esses custos em 50%. Então, o pai pedia para diminuir. Aí o juiz determinou o estudo social. Eu falei, poxa, mas como assim? O que essas crianças vão falar? Aí foram ouvidos, né, os pais aí, né, representando seus filhos, porque os demandados, na verdade, eram os filhos. Tem um convívio muito bom com o pai e com a mãe. Realmente transitavam entre as residências e nas atividades do dia a dia em harmonia, em consonância, mas quem fazia o pagamento dos alimentos era esse pai. No estudo social, durante a escuta de um dos filhos, que eram 2, um constou, ele falou para a assistente social. Ela perguntou, mas como está a vida do seu pai? Porque você sabe por que você está aqui? Ele falou, porque tem uma ação que é para diminuir o valor dos alimentos. Ele até perdeu o emprego. Mas como que é a vida? Ah, não. Semana passada ele fez um festão lá em casa com a nova esposa dele. Na casa. A gente foi na festa e ele também comprou uma moto. E aí foi. Aí eu pensei, gente, nesse caso serviu o estudo social. Então, olha como a gente não tem muitas vezes a perspectiva de que aquela prova, né, venha a ser produzida e ela seja um elemento de convicção para esse juiz, para esse julgador. Para ele, aquilo serviu. Poderia eu não ficar satisfeita também com o resultado, ok? Mas também caberia a mim ali contestar aquela prova. Mas me fez pensar como aquilo que você falou, como nós temos novas experiências em relação à produção de prova até nas ações de alimentos. É verdade. Thaís, agora para fazer um resumo aqui, então nós temos aí a lei de alimentos, né? A ação de alimentos, ela tem um procedimento especial e ela tem os alimentos provisórios que a gente tanto falou aqui. Com base na ação de alimentos, no procedimento especial, ela é com prova pré-constituída. Eu preciso ter a prova pré-constituída para poder ter os alimentos provisórios. E qual que é essa prova pré-constituída na ação de alimentos? Ou a certidão de casamento, ou a certidão de nascimento. Já nos alimentos em tutela de urgência, que não estou na lei de alimentos, por quê? Porque eu não tenho prova pré-constituída. E aí eu vou entrar com alimentos, com pedido de tutela de urgência, embasada no artigo 300 do CPC. Porque eu não tenho prova. Então, ela é sem prova pré-constituída. Por exemplo, o reconhecimento e a dissolução da união estável. Por quê? Porque eu não tenho prova pré-constituída. Para eu entrar com essa ação, que no caso do casamento é o divórcio, e o documento, a prova pré-constituída é a certidão de casamento, na união estável, eu não tenho isso. Eu tenho que entrar com a ação, não existe só ação de dissolução, eu tenho que entrar com a ação de reconhecimento e dissolução da união estável. E lembrando aqui que daí vai ter sempre alguém que vai perguntar assim, mas eu tenho a escritura da união estável. Eu tenho escritura registrada, inclusive, da união estável. Não é. Não é prova pré-constituída. Por quê? Porque a união estável é um ato-fato. Então, aquela escritura, por mais que eu queira usá-la para ser a prova, ela não é, porque o que eu tenho que provar é a existência dessa união estável. Com base em quê? Na duração dessa união, na intenção de formar família. Então, essa escritura não vai ter essa intenção aí de provar. Por isso, a gente entra com um procedimento comum, com o pedido da tutela de urgência para esses alimentos provisórios. Perfeito. E tem até um caso que foi no Tribunal de São Paulo, que o casal ele viveu em união estável, fez essa escritura de união estável e ficaram juntos por 2 semanas. E aí o marido faleceu.
A juíza, mesmo com a escritura de união estável, não considerou a união estável. E aquela viúva não foi herdeira nem nada, porque a juíza considerou que 2 semanas não é união estável. Cadê a durabilidade? Porque tem que ter, né, os requisitos. Sim. Então, por isso eu falo que o procedimento é o procedimento comum, porque é sem prova pré-constituída. Ô Mariana, e o que a gente pode falar aqui com o pessoal sobre os alimentos entre os cônjuges? Ex-cônjuges, como que vai comprovar, né, esse direito? A certidão de casamento. Né? Então, mas e somente esses alimentos que são considerados os alimentos aí que a gente pleiteia? Ou a gente pode tratar de alimentos que aí vem essa nova tese, nova discussão do direito dos alimentos até compensatórios. São coisas diferentes, as pessoas estão confundindo na hora de pedir. O que são os alimentos entre os ex-cônjuges nessa possibilidade e o que são os alimentos compensatórios? São institutos diferentes, inclusive podem ser cumulados, né? Mas as provas também são diferentes. Porque os alimentos ali, a pensão alimentícia, a minha prova pré-constituída é a certidão de casamento. Agora, os alimentos compensatórios, que são diferentes da pensão alimentícia, e por isso eles podem ser cumulados com a pensão alimentícia, eu vou provar de outra forma, não com a minha certidão de casamento apenas. Eu vou provar ali o meu padrão de vida que está caindo. A gente vai lançar um workshop falando sobre esses alimentos, que os alimentos compensatórios, a gente tem aí os humanitários e os patrimoniais, que também a gente vai fazer provas diferentes. Inclusive, quando é cabível, eu peço os dois, a consideração do patrimonial e do humanitário. Porque a prova vai ser, eu saí de casa, ou o meu marido saiu de casa, meu ex-marido, e ele ficou com toda a posse e administração dos nossos bens. Então, até que seja feita a partilha judicialmente, eu tenho, sim, o direito de receber alimentos compensatórios patrimoniais. Mas quando eu não tenho bens em comum com meu ex-marido, eu não tenho esses bens, ou eu tenho bens em comuns, mas que não são rentáveis. O que eu vou pedir? Os humanitários. Porque o meu padrão de vida vai cair consideravelmente. Ou também porque até eu me reinserir no mercado de trabalho vai demorar. Ou eu não consigo, com a minha idade, me reinserir no mercado de trabalho. E aí as provas que a gente coloca nesse tipo de pedido, aí são provas que a gente vai até usar as mesmas ali dos alimentos, que são as provas dessa capacidade financeira que existia ali dentro do meu relacionamento, da minha casa. E vou juntar também essa prova da questão além do padrão de vida, de que eu não consigo me reinserir no mercado tão cedo. Como que eu faço isso? Eu até peço para o cliente ou para a cliente fazer para mim uma busca de LinkedIn, das questões de empresas mesmo, desses sites de busca de emprego. Para ver ali a questão mesmo, que eles têm estudo de idade, da forma que você consegue, o estudo que você tem que ter. Então, ali facilita também para o juiz entender, né? Nossa, esse tema de provas faz a cabeça do advogado ferver. A minha está aqui pegando fogo, pensando no seguinte tema, no seguinte tipo de alimentos. Vou falar aqui rapidinho para não passar em branco essa questão. Nos alimentos avoengos, o que são os alimentos avoengos, pessoal? Aqueles alimentos em que a gente pode pleitear em face dos avós. Certo, Mariana? Certo. A parte que vai ingressar com esse pedido, ela não pode esquecer que a prova principal dela ali não é somente a relação de parentesco com esses avós. É a prova de que o primeiro a ser chamado como obrigação de pagar os alimentos, que é o pai ou a mãe, não consegue suprir esses alimentos.
Então, o pessoal pensa assim, olha, mas na ação de alimentos avoengos, o que é considerado prova? É só documental, eu vou demonstrar que aquele neto tem uma relação de parentesco com os avós e que por isso, inclusive, esses avós que são aí aposentados e vai ser bem mais fácil alcançar aí o desconto dessa pensão para suprir e para cobrir aí a necessidade desse alimentado. Não, pessoal, é preciso comprovar isso, é prova. Comprovar que de algum modo ou você já demandou primeiro que deveria estar aí como alimentante e que ele não alcança um valor todo ou que não alcança valor nenhum, por alguma razão o pai ou a mãe não serão aí os alimentantes e aí sim você faz uma ação em face desses avós que são os denominados alimentos avoengos. Isso mesmo. E Thaís, assim, para a gente ir finalizando aqui, uma outra ação também, né, que é muito comum de acontecer é a investigação de paternidade cumulada com alimentos provisórios. Então, a gente também, né, como é uma investigação de paternidade, não tem prova pré-constituída. Não tem ali. Não tem. Então, vai ser o procedimento comum, eu não vou poder usar o rito da lei de alimentos, é o procedimento comum, com a tutela de urgência do artigo 7º da lei de investigação de paternidade, que é a 8560 de 92, e que, como não tem prova pronta, ela não pode ser pelo rito especial. Mas, porque o rito especial ele tem as suas vantagens, certo? Principalmente para os alimentos provisórios. Então, assim, o que a gente faz, que eu costumo fazer, faço. Cumulo, põe no rito dos alimentos. No rito dos alimentos. Se a outra pessoa não impugnou, ou o juiz não falou nada, ela vai correr pelo rito de alimentos. Então, uma coisa assim que a gente pode arriscar. E tem muito advogado que não impugna, que nem imagina que não poderia ser pelo rito especial. Sim, é por isso que eu falo, aqueles que estão conosco, os nossos membros ou aqueles que só acompanham, os advogados, os estudantes de direito, como realmente no direito de família, e aqui especificamente que a gente está falando dos alimentos e das provas nos alimentos, a legalidade também não vai bastar, Mariana. Então, é preciso realmente ler nas entrelinhas do direito de família para que a gente consiga, inclusive, vislumbrar, ter na mente, assim, de forma mais clara, que existem meios de prova que não são só aqueles que nós, costumeiramente, estamos adaptados a pedir. Tá? E também nós não podemos esquecer que muitas vezes a gente faz o requerimento de uma prova que em determinado momento o juiz não determina ou a juíza não determina, mas que no saneamento do processo ela vai dar a oportunidade de que as partes apontem quais são os meios de prova a serem produzidos. Então, lá na frente, o juiz pode conceder o teu pedido. Não deixe, não desista de requerer, de pedir novamente e de demonstrar qual é a necessidade dessa prova a ser produzida. Porque a gente também levar uma testemunha, juntar um documento, utilizar da audiência para uma questão, para um fato que não vai conseguir ser comprovado dentro de uma ação de alimentos, não tem o menor sentido. Então, vamos ficar atentos aí ao despacho do juiz, o saneamento do julgador da causa é muito importante para a gente ter essa produção de provas, além daquilo que a gente já requereu na petição inicial ou na contestação. Thaís, então, é por isso que a gente sempre fala, quando a gente inicia um estudo de caso, que a atualização ela é muito importante, porque quando eu sei o que é o rito especial, um rito comum, quando eu posso entrar com um rito especial, quando eu tenho que entrar pelo comum, com o que é sem prova pré-constituída, com prova pré-constituída, eu também vou fazer uma defesa para o meu cliente, quando for o caso, brilhante, porque quando a gente sabe desses detalhes, igual eu te falei, eu entro num rito especial e a outra parte não fala nada e eu continuo naquele rito especial. Porque às vezes o juiz não vai falar mesmo, né? Passa despercebido. Então, quando a gente sabe isso e a gente vai estar pela parte contrária, é a primeira coisa que a gente vai contestar. Então, a gente começa a enxergar também de maneira diferente, tanto para o lado
de quem vai entrar com a ação, tanto para o lado do demandado. Então, isso é muito importante, o conhecimento, não só para você entrar com uma ação, mas para você também fazer a defesa de um cliente. E agora, para finalizar, a gente tem muita dificuldade de fazer provas quando a pessoa é autônoma. E aí a gente tem aí a teoria da carga dinâmica da prova, que está no artigo 373, parágrafo 1º do CPC. O que ele fala? Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Exatamente. E aí o que a gente pode pedir, né? A quebra do sigilo bancário, fiscal, requisição de informações em corretoras de valores, as fintechs que agora estão por aí, né? Corretoras de criptomoedas. Poderemos utilizar da teoria da aparência. Então, os meios de prova, eles estão aí, a gente está conseguindo aumentar as formas de fazer essas provas, né? E quando o juiz ele defere a quebra em caráter excepcional, quando não tem outros meios de provar a condição financeira do alimentante. E aí sim o juiz pode autorizar essa quebra de sigilo e, como a gente disse, inclusive da empresa do alimentante. E daí, só para finalizar, o que a gente falou também no episódio passado, temos também como opção de prova o artigo 139, né, inciso 4, que são as medidas atípicas. E aí, quem quiser entender um pouco mais, volta lá no terceiro episódio para saber aí quais são as medidas atípicas, que todas podem ser utilizadas também como meio de prova. Olha, eu ficaria aqui muito tempo falando com a Mariana sobre as provas nas ações de alimento. E eu tenho certeza que vocês gostaram de falar, de ouvir aqui sobre esse tema. Por isso, não deixem, inclusive, né, Mariana, de nos acompanhar aí em tudo que é correspondente ao IDFP, ao Instituto de Direito de Família na Prática. Hoje nós vamos finalizar aqui, Mariana, acho que para o tempo do nosso episódio, do nosso podcast, nós conseguimos trazer aqui essas questões tão pontuais, tão interessantes sobre como produzir provas nas ações de alimentos. Então, obrigada mais uma vez, nós estamos aqui hoje com esse diálogo tão gostoso e falando, na verdade, do que? Da prática do direito de família, tá? E aí o pessoal também que está nos ouvindo, nos assistindo, não deixem de acompanhar o nosso Instagram, que é idfp.com.br, e o nosso site também, idfp.com.br. E não deixe de ver lá as opções para você ser membro do Instituto. Até mais. É isso, até mais, pessoal. Até mais, Mariana. Esperamos vocês aí também no 5º episódio, que virá com tema interessante, sempre na prática, para que vocês possam sempre estar conosco.